Leitura do livro Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima. É só uma amostra, então para mim também vai ser novidade. Se realmente for um livro interessante, eu vou ter que comprar a versão completa. Ele diz que a beleza é uma coisa terrível e espantosa. Terrível porque indefinível, e não se pode defini-la porque Deus só criou enigmas. Os extremos se tocam, as contradições vivem juntas. Sou pouco instruído, irmão, mas tenho pensado muito nessas coisas. Quantos mistérios acabrunham o homem? Penetra-os e volta intacto. Assim é beleza. Eu não posso tolerar que um homem de grande coração e de alta inteligência comece pelo ideal da Madonna e venha a acabar no de Sodoma. Mas o mais horrível é trazendo no seu coração o ideal de Sodoma, não repudiar o de Madonna. Arder por ele como nos seus jovens dias de inocência. Não, o espírito humano é demasiado vasto. Gostaria de restringi-lo. O diabo é quem sabe de tudo. O coração acha beleza até na vergonha, no ideal de Sodoma, que é o da imensa maioria. Conheces esse mistério? É o duelo do diabo e de Deus, sendo o coração humano o campo da batalha. Ora, fala-se daquilo que faz a gente sofrer, então vamos, pois, ao fato. Fyodor Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov. No capítulo 1, ele diz: por um bom tempo, insisti em que tinha lembrança de cenas do meu próprio nascimento. Toda vez que dizia isso, provocava de início o riso dos adultos, mas julgando que eu os estava enganando, eles terminavam por fitar aquele meu rosto pálido, que nem parecia de criança, com o olhar matizado por ira contida. E quando acontecia de eu fazer essa afirmação na presença de visitas não tão íntimas, minha avó, temendo que me tomassem por idiota, interrompia-me com voz cortante: vá brincar para lá. Em geral, ainda sorridentes, os adultos procuravam contornar a situação com explicações científicas. Diziam, por exemplo, que ao nascer os bebês ainda não enxergam, ou mesmo que enxerguem não conseguem formar imagens claras, a ponto de poderem se lembrar delas. Era sempre assim. Falando com certa paixão dramática, buscavam esmiuçar as explicações de modo a que a mente de uma criança pudesse digeri-las. Não é isso mesmo? Perguntavam, chacoalhando o ombro frágil da criança acima, ainda em dúvida. E pareciam, então, se dar conta de estarem prestes a cair numa armadilha. Todo cuidado é pouco, mesmo em se tratando de uma criança. Sem dúvida, aquele moleque estava preparando terreno para perguntar sobre aquilo, e nada o impediria, então, de, com inocência ainda maior, com toda criança perguntar: de onde eu vim? Como eu nasci? E no fim tornariam a me olhar em silêncio, com um sorriso débil congelado nos lábios, sinalizando que, por alguma razão que eu nunca fui capaz de entender, estavam muito magoados. Mas seus receios não tinham fundamento. Nem passava por minha cabeça perguntar sobre aquilo. E mesmo que quisesse, como poderia eu, que morria de medo de ferir os adultos, pensar em preparar-lhes alguma armadilha? Por mais que ouvisse aquelas explicações, por mais que me refutassem com as suas risadas, eu não conseguia deixar de acreditar que vira cenas do meu nascimento. Talvez minha memória se baseasse no que eu ouvira de alguém presente nele. Talvez fosse por imaginação minha. Há, no entanto, uma cena de que eu me lembro com clareza. Algo que não poderia ter visto, senão com meus próprios olhos. Trata-se da borda da tina utilizada em meu primeiro banho. Era uma tina novinha, cuja madeira lisa proporcionava uma sensação de frescor e maciez ao toque. Olhando-se lá de dentro, via-se um delicado raio de luz refletido na borda, e só naquele ponto a superfície de madeira cintilava, como feita de ouro. Agitando-se, a água formava línguas que pareciam querer lamber aquele brilho, sem contudo chegar a tocá-lo. Mais abaixo, porém, talvez por causa do reflexo ou porque o raio de luz também penetrasse na bacia, a água reluzia calmamente como se pequenas ondas brilhantes se chocassem, sem cessar, umas de encontro às outras. O fato de eu não ter nascido durante o dia era o argumento mais forte a refutar a minha lembrança. Eu nascer às 9 da noite. A presença de um raio de sol àquela hora era impossível, ainda que zombassem de mim. Um minuto. Então, era a luz de uma lâmpada.
Eu não tinha a menor dificuldade em incorrer no absurdo de acreditar que, mesmo de madrugada, um raio de sol batia. Sim, ao menos naquele ponto da tina. E a luz trêmula da borda da bacia ficou cintilando em minha memória como algo que eu havia visto, de fato, quando de meu primeiro banho. Eu nasci 2 anos após o grande terremoto. 10 anos antes, devido a um escândalo ocorrido na época em que ele era governador de uma colônia, o meu avô renunciara a este posto, responsabilizando-se por certo delito cometido por um subordinado. Não se trata de eufemismo, eu já vivi metade da minha vida e até hoje eu nunca vi nada comparável à tola confiança irrestrita que meu avô depositava nos seres humanos. A partir de então, minha família começou a deslizar morro abaixo numa velocidade tão despreocupada que eu fico tentado dizer que o fez cantarolando. Dívidas enormes, hipotecas, vendas de imóveis. Além disso, à medida que as dificuldades financeiras aumentavam, uma vaidade mórbida flamejava cada vez mais alto, como um ímpeto sombrio. Assim sendo, eu nasci numa velha casa alugada, de esquina, situada num bairro não muito conceituado em Tóquio. Era uma casa pretensiosa, de aparência algo caótica, que provocava uma impressão sombria, cinzenta. Possuía um imponente portão de ferro, um jardim na entrada e uma sala em estilo ocidental, tão grande quanto o interior de uma igreja de subúrbio. Na parte alta da ladeira, a casa tinha 2 pavimentos. Na parte baixa, 3. Havia muitos aposentos escuros e 6 criadas. No total, 10 pessoas. As criadas, meu avô, minha avó, meu pai e minha mãe. Levantavam-se toda manhã e iam se deitar à noite naquela casa que rangia como cômoda velha. Os problemas da família se originavam na fome de meu avô por negócios, bem como da doença e dos modos extravagantes da minha avó. O meu avô, sonhando sonhos dourados, viajava com frequência para lugares distantes, tentado pelos planos de duvidosos camaradas. A minha avó, oriunda de família tradicional, odiava e desprezava o marido. Tinha uma alma estreita, indomável e confusamente poética. Um caso crônico de nevralgia cerebral estava dizimando seus nervos de forma indireta, mas incessante, ao mesmo tempo que lhe conferia lucidez fútil ao intelecto. Quem poderia dizer se as crises de depressão que perduraram até sua morte não eram a marca deixada pelos seus delitos cometidos por meu avô em seus áureos tempos? Foi para aquela casa que meu pai levou minha mãe, uma noiva bela e frágil, e na manhã do dia 14 de janeiro de 1925 as dores do parto a acometeram. Às 9 da noite nascia um bebê pequeno de apenas 2,4 kg. Na noite do 7º dia vestiram o bebê com um gibão de flanela, um abotai, de cor creme e kimono de seda raiado. Diante de toda a família, meu avô traçou meu nome num papel especial usado em celebrações e o colocou sobre o pedestal de oferendas, no tokonoma. Eu tive cabelos loiros durante muito tempo, escureceram por causa do azeite de oliva que passavam nele com frequência. Os meus pais moravam no 2º piso, sob o pretexto de que seria perigoso criar um bebê no pavimento superior. A minha avó arrancou-me, aos 49 dias de vida, dos braços da minha mãe. Então eu fui criada no quarto da minha avó, que cheirava a doença e a velhice. Sempre fechado o quarto, ao lado da sua cama de enferma, foi colocada uma cama para mim. Com quase 1 ano de idade, eu caí no 3º degrau da escada e machuquei a testa. Aí minha avó tinha ido ao teatro e os primos de meu pai, assim como minha mãe, divertiam-se ruidosamente aproveitando a folga. Minha mãe tinha ido buscar alguma coisa no piso de cima e eu fui atrás. Enreidei-me na barra do seu kimono, que se arrastava no chão, e caí. Ligaram para minha avó no teatro de Kabuki, e quando ela chegou, meu pai foi ao seu encontro. Ela estacou na porta, apoiando o corpo sobre a mão direita que segurava a bengala, e com um olhar fixo em meu pai e num tom estranhamente calmo, como se moldasse cada palavra, perguntou: "Morreu?" "Não." Somente então ela tirou os sapatos e entrou em casa, pisando firme como uma sacerdotisa. Na manhã do ano novo, pouco antes de completar 5 anos de idade, eu vomitei alguma coisa avermelhada como café. O médico da família foi chamado. Não sei se ele vai se recuperar, foram as suas palavras. Como se fosse uma almofada de alfinetes, aplicaram-me injeções de cânfora e glicose. Durante 2 horas não conseguiram sentir meus batimentos cardíacos, nem meu pulso, nem no antebraço.
As pessoas contemplavam meu cadáver. Providenciaram uma mortalha, trouxeram meus brinquedos prediletos, juntaram toda a família e depois de cerca de 1 hora viram-me urinar. O irmão da minha mãe, que era médico, disse: "Ele vai sobreviver." Aquilo, observou, era a prova de que o coração estava funcionando. E dali a pouco eu tornei a urinar. Uma tímida luz de vida ressuscitava em minha face. A doença, uma autointoxicação, tornou-se crônica. Uma vez por mês ela me visitava, ora de forma branda, ora com gravidade. Não foram poucas as vezes em que o perigo me rondou. Pelo som de seus passos aproximando-se de mim, minha consciência conseguia discernir se a crise me aproximaria da morte ou me manteria distante dela. Foi mais ou menos nessa época que minha primeira lembrança começou a florar, afligindo-me com uma imagem de estranha nitidez. Eu não sei se era minha mãe, uma enfermeira, uma criada ou minha tia quem me levava pela mão. Tampouco sei dizer ao certo qual era a estação do ano. O sol da tarde se projetava palidamente sobre as casas que flanqueavam a ladeira. Eu subi em direção à minha casa, levado por uma mulher, que eu não sei quem era. E como vinha descendo alguém, a mulher me puxou com força pela mão, abriu caminho e ficou parada a um lado, esperando que a outra pessoa passasse. De vez em quando essa imagem voltava, mais intensa, concentrada, de certo, a cada vez acrescida de um novo significado. Isso porque, em meio à cena vaga que a circundava, apenas a figura daquele que desce na ladeira emerge com precisão desproporcional. Mas isso tem uma razão de ser. Trata-se da minha primeira das lembranças que me atormentaram e assombraram durante a vida inteira. Era um jovem que descia a ladeira em nossa direção, carregando no ombro um jugo do qual pendiam, à frente e atrás, baldes de excremento, cujo peso ele distribuía com destreza por seus passos ladeira abaixo. Trazia um pano sujo enrolado em torno da testa, o seu rosto era bonito, corado, e os olhos brilhavam. Era um limpador de fossas, um coletor de excrementos. Calçava um tabe próprio para aquele tipo de serviço e vestia uma calça justa de algodão azul marinho. Observei aquela figura com atenção incomum para uma criança de 5 anos. Embora ainda não fosse capaz de percebê-lo com clareza à época, eu havia recebido um chamado misterioso, sombrio, e a revelação inicial e alegórica de uma força que se manifestava pela primeira vez na figura daquele limpador de fossas. O excremento é, afinal, o símbolo da terra, e o que me chamava era, sem dúvida, o amor malevolente da Mãe Terra. Pressenti então que nesse mundo há um tipo de desejo semelhante à dor pungente. Eu quero me transformar nele. Foi a vontade que me sufocou ao olhar para aquele rapaz todo sujo. Lembro-me com clareza de que havia 2 motivos importantes para eu admirá-lo. Um deles era sua calça justa azul marinho, o outro sua profissão. A primeira delineava com perfeição seu corpo da cintura para baixo, movendo-se com agilidade, parecendo vir na minha direção. Passei a adorar de forma inexplicável essa vestimenta, embora não entendesse por quê. Já a profissão, naquele instante, da mesma maneira como crianças querem ser generais, quando começam a se dar conta desse mundo, eu fui tomada pela ambição de me tornar coletor de excrementos. Poderia dizer que a calça azul marinho foi talvez uma das causas desse desejo, mas com certeza não foi a única. Com o tempo, essa ambição foi se fortalecendo, tomando conta de mim, atingindo um estágio inusitado de desenvolvimento. Ou seja, eu senti em relação àquele trabalho uma tristeza penetrante, algo como um anseio pela dor pungente. Capaz de contorcer meu corpo no trabalho daquele jovem, eu senti algo trágico na acepção mais patética da palavra. Uma sensação de autorrenúncia, indiferença, intimidade com perigo, uma mistura notável do qual, como uma força vital, todas essas sensações transbordavam de mim. Esmagando, talvez, eu tenha me enganado quando a função de limpador de fossas. É provável que alguém tenha me contado sobre alguma outra profissão e eu me confundi devido ao uniforme, mas eu desejava que todo modo que fosse esse meu trabalho. Não tenho outra explicação. O fato é que mais tarde esses mesmos sentimentos se transferiram para os condutores de Hanadensha e os perfuradores de bilhetes de metrô. Ambos provocavam-me uma sensação profunda de vida trágica,
algo que me desconhecia e do qual parecia estar excluído para sempre. Era o que eu sentia, sobretudo no caso do perfurador de bilhetes. Naquela época, um odor que lembrava borracha ou hortelã se espalhava pelas estações, fundindo-se com os botões dourados perfilados do uniforme azul. Na altura do peito, o que instigava minha mente a rápida associação com o trágico. Eu não sei porquê, bem, mas para mim eram trágicas as pessoas que levavam suas vidas inalando aquele tipo de ar. E meus sentidos ansiavam por aquilo. Acima de tudo, as vidas, os casos que se desenrolavam sem nenhuma relação comigo, em lugares que me eram negados. Essas pessoas e esses lugares compunham minha definição de coisas trágicas. Parecia que a mágoa, por me sentir externamente excluído desse contexto, sempre se transformava em sonho, naqueles mesmos trabalhadores e em suas vidas, e que essa mágoa era tudo o que eu podia compartilhar de sua existência. Se era esse o caso, então as coisas trágicas das quais eu começava a tomar conhecimento talvez não passassem de sombras, projeções da mágoa que provocada pelo fugaz pressentimento de uma exclusão ainda maior. Eu tenho outra lembrança dessa minha primeira infância. Aos 6 anos de idade eu sabia ler e escrever, como porém à época dessa lembrança, eu não conseguia entender o que estava escrito no meu livro ilustrado. Ele há de ser quando ainda tinha 5 anos. Naquela época eu tinha muitos desses livros, minha atenção voltava-se exclusiva e insistentemente para um deles, ou melhor, para uma única ilustração em cuja página eu sempre abria. Conseguia passar longas tardes entediantes observando-a. Eu não sei bem porquê, mas quando alguém se aproximava eu me sentia incomodado e virava a página depressa. O olhar protetor de uma enfermeira ou criada molestava-me profundamente. Desejava para mim uma vida em que pudesse ficar absorto naquela ilustração o dia inteiro. Meu coração batia forte quando eu abria aquela página, ao passo que outras não provocavam em mim nenhuma reação. Tratava-se da ilustração que mostrava Joana d'Arc montada num cavalo branco, erguendo uma espada. O cavalo bufava pelas narinas, levantando poeira com as vigorosas patas dianteiras. Havia uma bela insígnia de armadura prateada no cavaleiro, e o visor permitia entrever seu rosto formoso. Ele brandia valentemente sua espada no céu azul, enfrentando talvez a morte, ou ao menos a força maligna de algum infortúnio. Eu acreditava que ele seria morto em seguida, e se virasse a página depressa, na certa haveria seu assassinato. Então deve haver algo nos livros ilustrados que faz com que os desenhos se transformem no instante seguinte, sem que ninguém perceba. Certo dia, porém, aconteceu da minha enfermeira abrir o livro da tal figura. Enquanto eu lançava olhares furtivos ao seu lado, ela me perguntou: "O senhor conhece a história da pessoa aqui, desse desenho?" "Não, não conheço. Parece um homem, não é?" "Pois é, uma mulher. É verdade. A história diz que ela se vestiu como homem e foi à guerra para servir o seu país na França." "Uma mulher?" Então eu sentia-me como se um golpe tivesse me jogado no chão. E eu que acreditava que fosse ele, mas era ela. Se aquele belo cavaleiro era uma mulher e não um homem, então o que restava? Ainda hoje sinto arraigada e inexplicável repugnância por mulheres em trajes masculinos. Pela primeira vez em minha vida, eu me deparava com uma vingança da realidade, uma vingança cruel, sobretudo em relação às minhas doces fantasias. Com a morte dele, anos mais tarde, encontraria num verso de Oscar Wilde, a glorificação da morte do formoso cavaleiro. A partir de então, nunca mais abri o livro, nem mesmo pegava nas mãos. Em seu romance Là-bas, Huysmans fala de Gilles de Retz, guarda-costas de Joana d'Arc, por ordem do rei Carlos VII, e embora logo devesse se transformar na mais sofisticada das crueldades e no mais sutil dos crimes, o seu ímpeto místico nutriu-me de início pelos vários feitos inacreditáveis de Joana d'Arc, que viu com os próprios olhos. Também, no meu caso, a donzela de Orleans desempenhou um papel importante, ainda que às avessas, ou seja, de uma maneira um tanto repulsiva. Mas, uma lembrança, o cheiro de suor, um odor que me fazia galopar.
despertavam os meus anseios e me dominava. Ao aguçar os ouvidos, percebo um som áspero, penoso, turvo, quase inaudível, que chega a amedrontar às vezes uma corneta se mistura a ele. E vozes que cantam, simples, misteriosamente melancólicas, se aproximam. Puxo a mão da criada, vamos rápido, apressando-a, e envolto em seus braços, ansioso por chegar logo ao portão. Eram as tropas militares que passavam em frente de casa, retornando do treinamento. Soldados gostam de crianças e eu ficava sempre na expectativa de ganhar deles cartuchos vazios. Mas, como minha avó me proibia de aceitá-los, dizendo que eram perigosos, e essa expectativa acrescia-me certa alegria furtiva. A marcha surda das botas pesadas, os uniformes sujos, as armas formando uma floresta sobre os ombros, eram suficientes para fascinar qualquer criança por completo. Porém, o que fazia com que de certa maneira, motivando veladamente a ganhar os cartuchos, era apenas o cheiro de suor daquele uniforme ao se aproximar de mim. Um odor de brisa do mar, como o ar da orla marítima, torrado de suor. Aquele cheiro golpeou minhas narinas e me embriagou. Talvez essa tenha sido minha primeira lembrança de um odor. É lógico que não havia aí nenhuma relação direta com prazeres sexuais, mas o cheiro de suor foi aos poucos despertando em mim o anseio tenaz por coisas como o destino dos soldados, a natureza trágica de sua profissão, suas mortes, o país, os países distantes que vêm. E tais imagens insólitas foram as primeiras coisas com que me deparei em minha vida. Desde o início erguiam-se diante de mim com perfeição magistral, sem uma única falha, e anos depois eu procuraria nelas a nascente dos meus atos e sentimentos, e novamente não lhes faltava nada. Desde a infância, minha concepção de vida jamais divergiu da teoria agostiniana da predeterminação. Não foram poucas as vezes em que dúvidas fúteis me atormentaram e continuam me atormentando, mas considerando-as uma espécie de tentação ao pecado, eu permaneci inabalável em minhas posições determinísticas. Entregaram-me o que poderia chamar de cardápio completo das inquietudes de minha vida antes ainda que eu pudesse lê-lo. Bastava-me pendurar o guardanapo e me sentar à mesa. Até mesmo o fato de que estaria hoje escrevendo um livro inusitado como este já se encontrava ali, devidamente registrado diante dos meus olhos desde o início.